Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Eu vos saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu sou eterno grato a Deus pela oportunidade que Deus me proporciona de poder estar por mais uma vez entre os irmãos. Toda honra e toda glória seja tributada ao nosso Deus. Quero convidar os irmãos para a referência bíblica, livro de Neemias, capítulo de número 1. Irei ler o versículo de número 4. Livro de Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 4. A parte A, a parte B e a parte C do versículo. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Isso daqui é o suficiente, amém? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Meus queridos irmãos, e a todos que recebem da parte de Deus a graça, por mais uma vez, de poder cultuar ao Senhor. Eu sou 100% dependente de Deus e eu quero magnificar a Deus por mais uma vez Ele me conceder a oportunidade para fazer a exposição bíblica da sua poderosa palavra. Esse texto sagrado em que nós lemos, livro que é conhecido como Neemias, capítulo de número 1, é o tema pela qual os irmãos estão embargados em cima deste propósito e dentro desta campanha. Mas para nós entender a biografia, a história e o porquê que Neemias chorou, como também lamentou, como também ficou triste, e essa tristeza fez com que ele ficasse 3 dias em oração diante de Deus. Para nós entendermos isso, devemos partir do princípio, e o princípio quem fala-nos é nada mais do que nada menos um homem chamado Jeremias. Observa que Jeremias foi um homem levantado por Deus. Jeremias foi o homem em que Deus falara com ele acerca da nação de Jerusalém, como o povo estava diante da sua presença. Jeremias, ele foi aquele que foi escolhido, vocacionado, e Deus chama ele de atalaia. Deus chama Jeremias de profeta. Haja vista que Jeremias, ele veio de uma linhagem sacerdotal. Morava nas terras de Benjamim,
E diz o texto que a primeira experiência que Jeremias teve foi com o próprio Deus, quando Deus se revela para ele, dizendo-lhe assim: quando você estava sendo gerado no ventre da tua mãe, eu, o Senhor Deus, te vocacionei. Eu, o Senhor Deus, te escolhi. Tu és o meu profeta. Jeremias, naquele momento, ele sente o peso e a responsabilidade sobre os seus ombros. E Deus disse para ele: não aparte da tua boca a minha palavra, mas tenha coragem, porque a nação de Israel estão rebeldes, pecaram, estão agora adorando outros deuses. A minha presença já não está no meio deles por causa do pecado. Jeremias, naquele momento, ele questiona e diz: Senhor, quem sou eu? Eu sou apenas uma criança, não sei falar. Haja vista que quando Jeremias ele fala para Deus que ele é uma criança, é bem verdade que ele não era uma criança. Para aqueles que estudam a história, sabe que nessa época em que Deus se revela para Jeremias, ele tem mais de 22 anos de idade. Mas Deus ele é categórico naquilo que escolhe. Deus disse: não diga que tu és uma criança, porque eu, Deus, colocarei as minhas palavras na tua boca. Eu te levanto hoje para que você seja um atalaia, para que você venha pregoar a minha palavra. A casa de Deus estava sem a presença de Deus por causa do pecado. Os sacerdotes estavam distante da casa de Deus. Muitos estavam profetizando, tendo visões, tendo sonhos, pela qual Deus não estava revelando nada. Estava acontecendo um grande declínio espiritual. Agora Deus usa a boca do profeta dizendo que se o povo não se arrependesse, Deus iria levar o povo esse que é nação eleita, povo esse que havia sido escolhido por Deus. Deus levanta Jeremias, trazendo-lhe uma palavra de arrependimento, para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados. Uma vez que o povo se arrependesse, a presença de Deus tornaria para com o povo. Mas se o povo, a nação, não se arrependesse, Deus iria colocar a nação de Jerusalém nas mãos do grande rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia. E Deus foi categórico, dizendo que eles iriam ser cativo, eles seriam presos, a cidade seria destruída. A todo tempo Deus estava procurando arrependimento no coração daquele povo, mas o povo não queria se consertar. Todos estavam dia após dia distante da presença de Deus. Eu quero ser bem taxativo ao proferir a palavra que não é minha, mas que é de Deus. É bem verdade que estamos na presença de um Deus que não é pequeno, de um Deus que é grande. Deus trabalha em casa desconcertada? Não. Deus trabalha na vida de pessoas que estão embaraçadas? Não. Mas Deus trabalha na vida daqueles que têm compromisso com a sua palavra e vive uma vida de santidade.
Mas agora Deus está querendo um relacionamento com a nação de Jerusalém. Mas eles estão afundados no pecado. E agora Jeremias diz que se o povo não se arrepender, está vindo o rei da Babilônia com uma grande fúria, irão levar cativo homens e mulheres. A cidade será assolada. A cidade será destruída. Agora preste bem atenção, pensa comigo agora. Jerusalém é uma nação eleita por Deus, escolhida por Deus. Os habitantes que ali estão são escolhidos por Deus. Mas agora, esses mesmos que são escolhidos por Deus, eles preferem o pecado do que a santidade. E depois que eles fazem a sua escolha, eles viram as costas para Deus. E uma vez que eles viram as costas para Deus, Deus se torna impossível manifestar a sua glória no meio daquela nação. Por quê? Porque eles estavam em pecado. Agora Deus disse na boca de Jeremias dizendo: vocês não querem se arrepender? Não. Observa que Jeremias passou 40 anos profetizando, pregando arrependimento, e o povo não queria saber de se arrepender. Quando eu cheguei aqui, sentei-me e eu estava observando o evangelista Ismael, que desde a época em que eu era criança, eu sempre ouvi falar, como até hoje ouço falar, e como também prego, de que Jesus, a qualquer momento, vai vir arrebatar a sua igreja. Só que no céu não entra pecado. Muitos estão embaraçados, muitos estão dentro da casa de Deus, mas estão como Acã. Muitos estão com o pecado, com a idolatria escondida. E Deus a todo momento está trazendo-nos despertamento espiritual. Observa o que o escritor diz na carta, a epístola aos Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus castigou a nação de Jerusalém, castigou. Por quê? Porque eles pecaram. Portanto, nesta noite eu não sei como se encontra o teu nível espiritual diante da presença de Deus. Mas a palavra do Senhor nesta noite é: conserte as tuas veredas. Aleluia. Talvez você sente que a presença do Espírito Santo está se afastando da sua vida, da sua casa. Mas hoje, grave isso daqui. Aleluia. Hoje é noite de restauração. Aleluia. Eu creio. Hoje é noite em que o Senhor Deus está disposto a te pegar pela tua mão e dizer: não temas, porque eu não mudei, eu ainda continuo o mesmo. Mas Ele a todo momento está buscando de nós arrependimento. Glória a Deus. Eu creio. Glória a Deus. A nação não quis se arrepender. Deus coloca eles na mão do grande rei da Babilônia, Nabucodonosor.
invade Jerusalém com seu exército. Os soldados da Babilônia entram em Jerusalém. Diz o texto que eles colocam fogo na cidade de Jerusalém. A fortaleza que seria os muros vem abaixo. Jerusalém já não existe mais. Está um caos, está destruído. Por quê? Por causa da desobediência. A desobediência à palavra e a Deus, ela provoca destruição. Há quantas pessoas que hoje, infelizmente, estão com as suas vidas destruídas, lares fracassados. Por quê? Porque deu brecha para o inimigo, deu lugar ao pecado, virar as costas para Deus. Mas a todo tempo o Senhor está esperando arrependimento daqueles que confessar diante dele. E uma vez que se arrepender, buscar a misericórdia do Senhor, não vale mais encantamento, não vale mais maldição, porque você está em Cristo Jesus. Talvez o inimigo, ele tentou e até mesmo te afligiu. Você sabe como está a tua vida diante de Deus. Mas a palavra do Senhor nesta noite é: eu, o Senhor, quero, eu anseio a te restaurar, a te pôr de pé. Portanto, eu digo para os irmãos aqui presentes, e que quando eu falo aos irmãos, em primeiro lugar, esta palavra serve primeiro para mim. E que palavra que é? Preserve a presença de Deus na sua vida. Não deixe que o pecado venha destruir a sua vida. Não deixe que o pecado venha destruir o teu casamento. Não deixe que o pecado venha destruir os teus sonhos, como também os teus projetos. Mas agarre na palavra de Deus. Procure ter vida com Deus. Tenha vida de jejum e oração e comunhão com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. A cidade de Jerusalém está um caos. Os sacerdotes estão tristes, cabisbaixo. A cidade foi colocada fogo em Jerusalém, destruição total. E de dentro de Jerusalém, na época em que estava reinando, era um rei chamado Zedequias. Ele tinha 2 filhos. Os filhos dele foram mortos. O rei Zedequias teve os seus 2 olhos arrancados e foi levado cativo para a Babilônia. E na prisão em que Nabucodonosor fez, levou cativo 10.000 judeus para a Babilônia. Agora, entre esses 10.000 estão, Daniel está no meio. Agora ele sai da sua terra natal, da sua nação, vai para outra nação, uma nação idólatra. São levados cativo para o cativeiro. Por quê? Por causa da desobediência a Deus e a sua palavra. Eles agora são levados
para o cativeiro babilônico. Jeremias não foi porque Deus preservou, cuidou de Jeremias, porque Jeremias era um profeta, um atalaia, pregava a palavra de Deus e tinha vida com Deus, e Deus preservou a vida de Jeremias. Mas 10.000 judeus são levados cativo para o cativeiro. A cidade de Jerusalém está destruída. O resto que ficaram, que não foram presos, que não foram levados cativo, estava agora em plena miséria e em plena escassez. Agora o arrependimento veio, mas que quando o arrependimento veio também o tratar de Deus, aonde o cativeiro dura 70 anos. O povo agora, depois dos 70 anos do cativeiro, Deus, por bondade, graça e misericórdia, faz com que eles voltem para Jerusalém. Mas que quando volta para Jerusalém, eles não têm mais a casa de Deus para adorar. Eles não têm mais as suas plantações, os seus recursos não têm. Eles não têm as ruas que era antes cuidada, não tinha. Estava tudo destruído. Estava uma grande escassez. Mas eles tinham uma coisa, o que era? A presença de Deus. Porque eles tinham a presença de Deus. Porque depois que eles voltam do cativeiro e voltam para Jerusalém, eles voltam arrependidos dos seus pecados, arrependidos daquilo que fizeram diante de Deus, e que quando eles se arrependem, a presença de Deus também vem sobre a vida da nação de Jerusalém. Graças a Deus. Agora eles estão em Jerusalém, eles não têm recurso, não têm. Agora Deus, por bondade sua, a sua presença vai até o território da Pérsia, na capital, para ser bem preciso, em Suzã. Quem habitava ali era um judeu de Jerusalém. Este homem tinha acesso ao rei da Pérsia, era copeiro do rei da Pérsia. Quem era este homem? Neemias. Neemias era um homem de oração. Neemias serviu o rei da Pérsia, verdade, mas Neemias adorava ao rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia! E que quando Neemias recebe em Suzã, capital da Pérsia, o seu irmão que havia saído de Jerusalém e veio visitá-lo, Neemias pergunta: como está Jerusalém? Como estão os meus irmãos? Agora o irmão passa a lhe contar dizendo: os cativos voltaram da Babilônia, só que tem um porém, os muros estão caídos, os muros ainda continuam caídos, ainda há resto de destruição por Jerusalém, a cidade está um caos. Neemias, que quando recebe aquela notícia que os muros de Jerusalém estavam caídos, ele fica triste. O semblante de Neemias descai. Ele agora está triste, amargurado, porque ele passa a pensar como era Jerusalém na época dos seus pais, na época em que ele viveu em Jerusalém, e que quando ele soube que Jerusalém estava destruída, ele fica triste. E no meio daquela tristeza ele passa a orar a Deus. Ele ora um dia, ele ora 2 dias,
3 dias, e a tristeza ainda continua no coração de Neemias. Até que um dia, ele, dentro do palácio real, a rainha está ao lado do rei, e que quando Neemias, que era copeiro do rei, ele vem trazendo consigo uma taça de vinho, e a taça vem na direção do rei, e que quando ele serve o rei olha para Neemias, e o rei avista que ele está triste, que ele está amargurado, e o rei diz para ele: por que é que você está triste? Você não está doente, agora conte-me o tamanho da tua tristeza. E ele disse para o rei: a minha tristeza tem nome. O motivo da minha tristeza é porque a minha cidade natal, a cidade dos meus pais, ainda continua destruída. Os muros ainda continuam caídos. E eu estou aqui em Suzã, não posso fazer nada. Agora que quando você abre a sua Bíblia, no capítulo de número 2, versículo de número 4, o rei olha para Neemias e diz assim: pede-me o que tu queres, porque eu vou te ajudar. Eu vou fazer algum benefício em prol da tua vida. Pede o que tu queres. Aleluia. E depois desta palavra, pede o que tu queres, tem uma vírgula, e diz o texto: e Neemias foi orar. Neemias foi orar. Aprenda aqui nesta noite: quando você não souber qual decisão tomar, o primeiro caminho é oração. Passe a orar, consulte a Deus, porque Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar um caminho, Deus vai te dar um novo projeto. Deus ainda responde oração da sua igreja, Deus ainda responde oração dos seus escolhidos. Glórias a Deus. E naquele momento Neemias disse para o rei: se o Senhor achar por bem, me autorize a voltar a Jerusalém. E que quando você vai ler a biografia, você vai ver que cada palavra, cada atitude de Neemias, era Deus que estava projetando em seu coração. Neemias está triste porque uma nação caiu. Neemias está triste porque alguém pecou. Mas ele não se conforma. Ele sempre quer algo da parte de Deus. Hoje, século 21, estamos vivendo uma época em que, se algum irmão cair em pecado, em vez de alguém ficar triste e dar a mão, infelizmente tem alguém que se alegra com a derrota do irmão. Mas eu vou pelo que diz a palavra de Deus. O espaço de um homem bom são confirmados por Deus. E ainda que ele caia, não ficará prostrado, não ficará curvado, porque a mão de Deus vai levantar. Talvez nesta noite você se encontre triste, desanimado, mas a mão de Deus vai te levantar nesta noite. Vai, Deus vai te restaurar. Vai, Deus vai colocar tudo em seus devidos lugar. Vai. Eu creio, em nome de Jesus. Eu creio. Glória a Deus. Neemias naquele momento pede autorização para que volte a Jerusalém.
para reedificar a fortaleza de Jerusalém. E o rei disse para Neemias: você tem a minha bênção, a minha autoridade. Eu vou escrever cartas que venham lhe dar autoridade, para que você vá até Jerusalém e cumpra o desejo que está em teu coração. Neemias disse: então me dê cartas também, para que eu vá até Asaf, para que ele venha liberar madeiras para construir casas em Jerusalém. Neemias sai da fortaleza de Suzã, um território da Pérsia, com guarda real, rumo a Jerusalém. Que quando Neemias entra dentro de Jerusalém, parece-me que vejo Neemias entrando em uma cidade destruída. Estava entrando em muros caindo, mas Deus dizia: você está entrando em uma cidade destruída, mas vai chegar uma hora em que você vai sair de dentro de uma cidade edificada, porque eu, o Senhor, te ajudarei, a minha presença estará convosco. Eu profetizo na autoridade desta palavra de Deus. Você entrou aqui de um jeito, verdade, mas vai sair daqui de outro jeito, em nome de Jesus. Talvez você está aqui cultuando a Deus, mas só Deus sabe como se encontra a tua casa e a tua família. Mas eu libero uma palavra profética, e a palavra profética é: a presença do Senhor vai hoje dentro da tua casa, vai, algo novo Ele vai fazer, vai. Pastor João Paulo Ferreira, porque tamanha confiança? É porque nós estamos diante de um Deus que ainda restaura, diante de um Deus que ainda transforma, diante de um Deus que ainda muda cativeiro, diante de um Deus que transforma a maldição em bênção. Portanto, seja abençoado por Deus nesta noite, seja tocado por Ele, recebe nesta noite a intervenção dEle, recebe nesta noite graça, poder, algo novo o Senhor está fazendo, é hoje, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu creio, assim seja. Glórias a Deus. E Neemias fica 3 dias em Jerusalém. Todos estão perguntando: o que este homem veio fazer aqui? Ninguém sabia o que estava em seu coração. Mas aquilo que estava no coração de Neemias era de reconstruir, era de começar do zero, era de fazer uma nova aliança com Deus. E o divisor de água é que Deus estava com Neemias. O divisor de água é que quando o povo volta do cativeiro, já volta arrependido. E que quando o povo está arrependido, Deus disse: estou eu disposto a restaurar, a edificar Jerusalém novamente. Dá-se início à reconstrução daquilo que havia sido destruído. Você conhece que aparece no cenário bíblico Sambalate, governador de Samaria, como também Tobias, o grande amonita. Eles agora estão perseguindo, estão rindo, estão desfazendo daquilo que Deus havia colocado no coração de Neemias. Estão dizendo: você vai reedificar os muros? Vou.
Mas os muros que você vai reedificar não vai ficar de pé. E Neemias dizia: enganado, porque maior é aquele que está conosco. E Neemias deu uma ordem para os irmãos, dizendo: com uma mão trabalhe, e com a outra mão segura a espada, porque quem aparecer na frente, a espada também come. Por quê? Porque eu estou em uma grande obra e não posso parar. Eu estou em uma grande obra e não posso parar. Nesta noite nós estamos em uma grande obra e nós não vamos parar. A espada está em nossa mão. Pastor, qual é a espada? A palavra de Deus. Satanás se levanta a verdade, mas se ele tentar atingir a tua vida, não vai prevalecer, porque a palavra do Senhor vai quebrar, vai desfazer todo o jugo de Satanás, em nome de Jesus. Os muros são reedificados, a cidade também. Por quê? Porque a presença de Deus estava sobre a nação, por mais uma vez, de Jerusalém. Falando-nos sobre destruição, a Bíblia Sagrada nos traz a referência no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30. Na época, o rei Davi estava reinando o território de Judá, como também uma cidade chamada Ziclag, cidade oriunda do território de Judá. Quando o rei Davi, com seus soldados, entra na cidade de Ziclag, a cidade havia sido atacada. Os amalequitas haviam entrado na cidade, havia destruído a cidade, havia queimado a cidade, havia furtado todos os valores que havia na cidade. Depois que os amalequitas vêm, furta, os amalequitas também levam preso crianças e as mulheres da cidade. Quando o rei Davi chega na cidade, vê que a cidade está em fogo, está em total desgraça, destruição total. Davi, naquele momento, ele fica triste, cabisbaixo, sem saber o que fazer. Mas ele pega o manto sacerdotal e vai orar a Deus. E vai dizer: Senhor, os amalequitas invadiram a cidade, destruíram a cidade, levaram preso mulheres e crianças. O que é que eu devo fazer? Deus, ele foi categórico e disse para Davi: reúna soldado valente, reúna os homens de guerra e persiga, siga os amalequitas, porque tudo aquilo que foi roubado vai ser restituído em nome de Jesus. Davi, ele sai na perseguição dos amalequitas com 600 homens. Deus disse na boca do próprio Davi: tudo aquilo que os amalequitas levaram da cidade vai voltar para as vossas mãos. E Deus cumpriu a sua palavra. Tudo aquilo que foi furtado voltou para a cidade. Aqueles que haviam sido presos, volta do cativeiro. Davi, ele dá o brado de vitória e cântico ao Senhor. Eu quero partir para a finalização da minha humilde participação e proferir por mais uma vez que estamos em uma noite profética.
Estamos em uma noite de restauração. Estamos em uma noite de restituição. Enquanto eu estou fazendo a exposição da palavra de Deus, a mão de Deus está trabalhando em prol da tua casa. Enquanto eu estou fazendo a exposição da palavra de Deus, Deus está desfazendo, quebrando todo embaraço, e algo novo da parte dele está vindo para este lugar, está vindo para a tua vida, está vindo para o teu ministério. Creia, confie, porque Deus não mudou, Ele ainda continua o mesmo. A sua palavra é fiel e verdadeira. O profeta Isaías disse: agindo Deus, quem é que pode impedir? O homem não pode impedir o agir de Deus, os demônios não podem impedir o agir de Deus. Se o Senhor achar por bem agir hoje em prol da tua vida, ninguém vai impedir o agir dele, em nome de Jesus. Não! Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Antes Neemias chorou, lamentou-se e ficou triste pela escassez que estava em Jerusalém. Mas depois Neemias está alegre, com gozo na sua alma, porque aquilo que tinha sido destruído estava edificado, estava de pé. E o mais importante, a presença de Deus estava no meio daquela nação. Eu encerro agora a minha participação dizendo para vós outros: não perca a presença de Deus por nada. O maior patrimônio meu, o maior patrimônio seu é a presença de Deus. Não permita que por causa do pecado venha consequência. A consequência de Jerusalém foi destruição por causa do pecado. Mas não deixe que consequência do pecado venha atingir a sua vida, seja emocional, material, conjugal, sentimental, mas seja todo o tempo preservado e guardado por Deus, em nome de Jesus. Se você louva a Deus com as palmas, faça isso em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. Estou gravando este vídeo para lhe convidar, isso mesmo, convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube. Não perca tempo. O nome do canal aparece na descrição deste vídeo. PR. João Paulo Ferreira. Inscreva-se no canal e seja edificado, alimentado pela santa e genuína palavra de Deus. Para aqueles que já me conhecem, sabem que por onde o eterno Deus me leva, seja em festividade, cruzada, denominação, nas plataformas digital para fazer a exposição da sua palavra, eu tenho foco e eu tenho objetivo. Pastor João Paulo Ferreira, qual é o seu foco? O meu foco está no público que me ouve e o meu objetivo é pregar a verdade, que é a palavra de Deus. Portanto, eu lhe convido, você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, PR. João Paulo Ferreira. E para aqueles que já são inscritos em nosso canal, meu muito obrigado.
Que a graça do eterno Deus possa te alcançar, te abençoar, aonde quer que você esteja. Shalom ou Adonai a todos.